Um salve com muita alegria, família Seente, gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade, pedindo que você se inscreva no canal, deixe o seu like, participe, comente, compartilhe, faça com que todo mundo possa assistir essas aulas, esses estudos, né? Não são aulas, esses estudos que fazemos aqui, com o objetivo de levar a vocês o conhecimento dessa obra maravilhosa de Allan Kardec. Publicado em 1857, há 168 anos atrás. Então, vamos lá para dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Boa noite, William. Vamos dar continuidade? Nós estamos, sim, na parte segunda, capítulo 6º, da vida espírita. Ainda não acabamos esse capítulo. Esse capítulo vai até a pergunta 273. Então, nós estamos no 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Subpergunta. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Como sucederá se buscar vida ociosa e inútil? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. É interessante isso, William. A gente escolhe, por exemplo, vai aqui na Terra, escolho fazer a faculdade de Direito. Faço a faculdade de Direito, não deu certo, não era o que eu queria. Lá no plano espiritual, quando a gente quer ter uma encarnação, e lógico, se você pode ter o direito de escolher uma encarnação, se ela não vai ser tão válida para nós, se ela não vai ter assim um efeito como precisaria ter, será que os benfeitores espirituais não falam para ela, para a pessoa, e dizer, eu acho que essa encarnação para você talvez não seja muito boa, não é melhor você parar para pensar? Porque aqui a gente fala isso para um filho, né? Eu acho que eu vou fazer direito. Aí você conversa, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você gosta de ler? E etc, etc, etc. Por que no plano espiritual eles não fazem isso? Então, eu não sei se eles não fazem. O que eu sei é que tem muita gente, e é uma coisa que a gente, inclusive, comenta bastante aqui entre nós, né? Que as escolhas, elas são sempre meio diversas, né? Tem muita gente que escolhe fazer direito e que acaba trabalhando de enfermeiro. Tem muita gente que escolhe fazer arquitetura e acaba trabalhando de, sei lá... qualquer outra coisa. Motorista de Uber, ou sei lá o quê.
Então, assim, o que eu acho é que, mesmo encarnada, a pessoa tem essas posições e o guia espiritual auxilia ela, com certeza, né? Eu tive um caminho meio que delineado desde que comecei a minha carreira profissional e estou nela até hoje, já são 38 anos. Mas eu acredito que esse tipo de coisa aconteça, sim. Os guias que vão te acompanhar, que vão acompanhar a pessoa, que, na verdade, é o próprio anjo da guarda. Eu acho que ele faz essa conversa com o indivíduo. Me parece que isso é meio óbvio. Os próprios mentores de reencarnação devem fazer essa conversa também, associar uma coisa a outra, atrelar esse tipo de discussão. E quando a pessoa chega aqui, ela também pode, muitas vezes, ela pode ser teimosa. Ela teve essa decisão de fazer, pegando esse exemplo da pessoa que fez direito e se tornou enfermeira. Ela gostava muito da questão da enfermagem, mas, de repente, a família falou que ela tinha que ser advogada. Aí ela pega, faz o direito, tenta exercer, não se sente bem, não consegue, e aí acaba indo fazer enfermagem e fica feliz e se dá muito bem. Eu acho que o importante é a pessoa descobrir o que ela quer, sem ter pressa para saber o que ela quer. Isso é muito importante também. Tem muita gente que já exige do filho com 18, 19 anos, que ele tenha certeza do que ele quer da vida. Tem o exemplo da minha filha, que você já conhece, acho que conhece a história. Ela começou fazendo jornalismo, era apaixonada pelo jornalismo, estava indo muitíssimo bem na faculdade de jornalismo. Quando chegou na metade, ela virou para mim e falou, eu vou parar, porque eu quero fazer pedagogia. Aí eu falei, filha, mas você nunca demonstrou essa vontade por criança? Ela falou, mas eu quero, é o que eu vou fazer. Se tornou pedagoga, fez pós-graduação em psicopedagogia e hoje é feliz da vida dando aula para criança. E seria uma excelente jornalista, porque estava indo muito bem na faculdade de jornalismo. Então, são coisas que a gente vai vendo, né? Que é completamente diferente do que a gente imagina num primeiro momento e depois a gente pode modificar. Com certeza, os guias espirituais ajudam nisso, para que você possa se firmar naquilo que vai ser importante para você na sua expiação trazida para essa terra, né? Pelo menos é o que eu penso. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados. Essa é a pergunta. Mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Kardec forçou nessa, né? É. Essa pergunta foi meio forçada. O espírito da verdade já estava com pouca paciência, ele acabou pisando na bola. Hoje em dia, o nome do que o espírito de verdade fez é lacração. Ele lacrou o negócio. Pô, eu acho que isso é óbvio, né, Kardec? Entre canibais isso não vai acontecer, né, Pombas? Mas eu queria fazer uma reflexão nessa questão anterior, que me pareceu bem interessante. Curiosamente, foi o que a gente acabou de falar, né? Uma coisa muito importante de se analisar. 168 anos atrás, esse tipo de discussão já existia. Quer dizer que esse negócio de que isso é coisa da modernidade, depois dos anos 90 começou a acontecer isso, o pessoal já tinha esse tipo de coisa há muito tempo antes, né? Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual. Poxa! E que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra? William, tem lugares pior ainda do que para nascer um canibal? Claro, uai. Como é que começou a Terra? A Terra, quando... Vamos falar um pouquinho de história. O primeiro ser humano que se tem notícia, ele chegou na Terra, ele apareceu na Terra pelos estudos há 240 mil anos atrás. O homem como somos nós, que é o Homo sapiens sapiens, ele tem 40 mil anos só. Esses 200 mil anos, era gente comendo gente, literalmente, era gente matando para poder comer e gente morrendo muito cedo. A socialização, ela começa a acontecer há 240 mil anos atrás, mas ela começa de fato. O que é o Homo sapiens sapiens? Somos nós que pensamos e que conseguimos reproduzir ferramentas, conseguimos construir casas, conseguimos
nos abrigar enquanto famílias, tem 40 mil anos só, é pouquíssimo tempo para a eternidade. E isso significa o quê? 240 mil anos atrás, a Terra era um planeta primitivo. E tem muitos planetas que estão nessa fase primitiva, onde essas situações de atrocidades ocorrem. É por aí. Pois é, aí está lá. Ó. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Olha, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, o que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? Interessante que o ser humano ainda, com tudo isso, olha, uma explicação tão clara, tão assim, que não tem como você negar, e ainda pessoas negam isso. Então, mas para pensar pelo que os espíritos contam para a gente. Você, Vânia Jorge Alves, chegou no planeta, segundo disseram para a gente, aproximadamente 7.000, 7.500 anos atrás. Você já chegou numa outra condição que não era essa. Mas lá no seu planeta de origem, seja ele qual for, você passou por isso em algum momento da sua existência. Todos nós passamos por isso. Você tem uma frase que eu adoro, inclusive no último evangelho a gente falou disso. Todos nós um dia seremos anjos, mas começamos todos nós como bárbaros absurdos, absolutos. Porque a gente tinha essa natureza de precisar literalmente matar para comer e de precisar um matar o outro para poder sobreviver. Então, todos nós passamos por isso. É uma realidade, é evolução. A Gênese conta isso em detalhes. Quem sabe depois que a gente terminar o Livro dos Espíritos, lá para 2027, eu não estou brincando, porque é muita coisa, a gente pode estudar a Gênese, que a Gênese diz tudo isso. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos regenerados, mundos felizes e mundos perfeitos. São 5 as gradações de mundo que Kardec traz. Eu acho que é interessante, a gente pode colocar isso como meta. A gente pode fazer também que nem aquela nossa antiga presidente. A gente não coloca uma meta, Vânia. Quando a gente chegar, a gente dobra a meta. O que você acha? Pode ser. Pode ser. Então, tá, vamos lá. Então, esclarecido tudo isso, poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Nós temos, assim, conhecimento por notícias, assim, desagradáveis que a gente, às vezes, assiste na televisão, de casos assim, né, que picam as pessoas, guardam na geladeira, põem no guarda-roupa. São espíritos ainda desse nível, né? Dão para cachorros, né? Melhorar. Dão para cachorros comerem, né? Para porcos. Tem esses espíritos vieram para cá com essa ferocidade ainda. E aí se mostra o seguinte, são espíritos que estão em fase de evolução ainda, que provavelmente vieram com essa expectativa de poder com isso evoluir. E óbvio, né? Todas essas pessoas, pelo menos as que a gente ficou sabendo, foram presos, né? E tiveram aí a justiça dos homens sobre eles, né? Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens?
Olha, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. O que, em certa época, exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando uma posição influente, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Assim, dentro dos selvagens também, pode nascer um espírito assim nobre, que se torna um pajé na tribo, ou um cacique, que traz ideias novas, que traz coisas boas para o povo daquele grupo. Isso deve existir assim, e muito, né? Eu não tenho muita dúvida disso, não. E uma outra coisa importante quando a gente vê isso, né? Se o senhor abusou do seu poder, né? E ele pode voltar, ele pode desejar voltar naquela determinada condição para sentir exatamente aquilo que ele viveu, e sempre é a escolha do próprio espírito. O que quer dizer que ele já tem condições, inclusive, de verificar que fez coisas ruins e quer passar por essa expiação para poder se sentir regozijado, né? Para poder se sentir resolvido com aquela determinada situação. Ou não, né? Ou ele tem que vir Também. obrigatoriamente. Às vezes Também. ele é tão ruim que ele não quer, mas ele tem que vir, que é para sentir na pele o que ele fez para os outros, né? É verdade. Existe também os dois lados da moeda. É verdade. A melhor coisa é a gente tomar conta com o que a gente está fazendo hoje, que é para ter um bom lugar na próxima. É isso aí. As relações no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, de novo, irresistível. Pois é, o espírito de verdade dizendo para Kardec, Pombas, precisa repetir quantas vezes, meu amigo? Você não entendeu ainda? Pois é. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande. Mormente se ele era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale, a superioridade real é a que tem valor. Mas isso é óbvio, né? Então, a pergunta 278, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Olha, os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons
pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Bom, diz que lá é igual aqui, mas é um pálido, aqui é um pálido reflexo do que é lá, né? Lá é diferente. Tudo começa lá primeiro e vem para cá. De qualquer forma, é bastante parecido como eles vivem lá em relação ao que se vive aqui. É bem o que ele está dizendo aí, né? Isso. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Ah, que coisa boa, né? Separar o joio do trigo e você viver só com o joio, só com o trigo. Kardec não fala no Livro dos Espíritos, pelo menos não que eu me lembre, a gente vai descobrir isso daqui para frente, ele não usa a palavra umbral, mas é exatamente aonde eles ficam, né? É uma repartição energética acima, né? Não é abaixo. Tem gente que fala, isso é o inferno, é abaixo. Quem será que fez essa palavra umbral, hein? Olha, umbral significa passagem, só isso. Então, alguém cunhou essa palavra para fazer essa utilização da visão da passagem do mundo encarnado para o mundo desencarnado. E o que dizem os espíritos para a gente é que nós estamos aqui na crosta, logo em cima você tem a faixa de umbral, para depois você ter as colônias espirituais, o que me parece bastante lógico. Isso, lá no filme Nosso Lar, a gente vê bem, né? Ele fazendo a passagem para chegar, né, no nosso lar, ele passa por umbral. E se vê bem até a faixa, fizeram muito bem feito. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, é uma missão. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causam não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? É a mesma coisa. Como se comunicam entre si os espíritos, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar, o é, o do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Ah, lá não vai ter segredo. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, uma coisa importante, não tem segredo mais ou menos, tá? O que dizem para nós os bons espíritos é que você tem níveis de vibração. Isso, inclusive, mostra no livro e no filme Nosso Lar 1, quando a mãe de André Luiz vai visitá-lo, e ela faz parte de camadas superiores, e quando ela vai embora, ela some, ela desaparece, e ela aparece novamente em outros momentos, inclusive do 1 e do 2, chegando perto dele, fazendo aquela conexão que ela precisava ter com ele.
Isso significa o quê? Que esses espíritos menos densos, conforme você vai subindo, você está... A crosta é o nível 1, o umbral é o nível 2, as camadas espirituais teriam nível 3, 4, 5. Conforme você vai tendo esses espíritos, eles vão tendo condições de fazer isso, de se colocar invisíveis uns aos outros. Entretanto, aqueles mais densos, aqueles mais, digamos assim, maus, para a gente usar uma palavra, eles têm sim condições, maus que têm a maldade dentro do seu coração, mas que já têm uma inteligência superior. Eles conseguem sim enganar os outros, tá? Isso é um fato, e a gente vê, inclusive, isso até em alguns trabalhos, quando muitos espíritos chegam numa incorporação feita que a gente denomina como transporte, que eles chegam chorosos, eles chegam tristes, né? E aí o espírito que os está doutrinando fala, vamos parar com esse teatro aí, eu quero falar com você de verdade. Ele acaba se revelando. Porque ele consegue enxergar mais além, mas assim, ele tem condições de tentar nos enganar, nós encarnados, tá? Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Como já explicamos num vídeo nosso de conteúdo, inclusive com imagens, o perispírito é um corpo, né? Então, ele tem o mesmo formato do corpo físico e mantém isso durante um bom tempo ainda, depois que o espírito desencarna. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo? Perfeitamente, assim de geração em geração. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como num livro, vendo a dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Aí a gente vai entender por que está passando determinadas coisas e por que trouxemos para a Terra determinados filhos. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes, amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de um espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Isso também aparece no filme Nosso Lar 2, quando aqueles espíritos tenebrosos vêm buscar o rapaz lá, que ele é atraído por eles, e eles vêm buscar, né? Sim. Sim, e uma coisa importante, né? Que parece óbvio hoje, que a gente já tem conhecimento espírita há muito tempo, mas lá naquela época era uma coisa bem difícil de se entender. Então, assim, aí não tem diferença com o que a gente vê aqui na Terra. Se você vê uma pessoa que você gosta, que você tem afinidade, você vai sentir por ela atração e afinidade de estar junto, de querer compartilhar coisas boas. E aí, essa atração e esse sentimento, ele é para os bons e ele é para os maus. Então, quer dizer, aqueles que se afinizam com a bondade ou com a maldade vão estar próximos aos outros. É tudo uma questão de sintonia vibratória, né? Com certeza. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos por lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição.
Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Vamos terminar aí? Eu acho que nesse Com ponto almas aí, gêmeas, mas que no momento que desencarnam, o gêmeo, às vezes, não encontra o outro, porque muitas vezes ele está num grau mais elevado e ele vem fazer uma visita, mas ficar junto, muitas vezes, não. para a gente não ficar falando das nossas experiências, que nós temos centenas dessas, de casos que a gente assiste em trabalhos que nós já participamos, a gente pode mencionar uma história que ela está documentada, por assim dizer, que é a de Emmanuel, né? Eu ia falar isso agora. Então, eu Lívia, gostaria que você mencionasse a história dele com Lívia, porque eu acho que é bem importante para as pessoas, inclusive, quererem assistir, quererem ler os livros, né? Pois que é. falam dessa história. Pois é, eu estava pensando nisso mesmo, que Emmanuel tem a paixão dele, tem a alma gêmea, que é a Lívia. Mas só que a Lívia está num grau de evolução muito alto. E o maior sonho de Emmanuel seria estar ao lado dela. Só que depois também que os espíritos chegam a um grau de perfeição, eles compreendem que esta unidade, esta coisa de querer estar junto, fica um pouco meio também possessivo, né, William? Então, Emmanuel sempre lutou para se encontrar com Lívia, mas teve que reencarnar. Emmanuel está reencarnado. E não se sabe onde Lívia está agora. Sim, mas eu não estou falando dessa situação, eu estou falando da situação que a gente conhece pelos livros. Lívia, exatamente, que Lívia foi esposa dele, que foi ali que a gente conheceu a história, quando ele era Rubio Lentulus, né? Depois disso, eu acho que é no livro Renúncia, não é isso? São dois. Não, tem há 50 anos depois. Sim, há 50 anos depois, e 50 anos depois. Mas no livro Renúncia, se eu não estiver enganado, ele é um ser bem enrijecido, né? Eu não me lembro da história, eu sei que ela reencarna com o objetivo de fazer com que ele possa melhorar-se, né? E por aí foi. E aí se sabe, inclusive, que ela vem para o Brasil bastante tempo depois e que Emmanuel acaba vindo encarnar no Brasil para poder resgatar aquele ponto que ele precisava ter de humanidade. Aí, depois, ele fica acompanhando o Chico Xavier por 92 anos e reencarna, que a gente sabe que está reencarnado e não sabe onde ela está. O fato que é importante é mostrar que essa afinidade dos espíritos, ela se iguala ou se equivale e faz com que nós tenhamos esse tipo de aproximação e que é muito importante, né? Então, tá certo. Então, vamos encerrar, William. Uma boa noite a todos, agradecemos pela presença e um axé para vocês. Eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreve no canal, comente as suas perguntas que venham nos comentários, viram perguntas para os nossos vídeos de Respondendo Perguntas. Compartilhem para que todos possam conhecer mais o Livro dos Espíritos e estejam conosco, que nós estamos com vocês todos os dias. Terças e sábados, conteúdo exclusivo. Domingos, estudo do Livro dos Espíritos. Segundas, aulas do professor Nestor. Quartas, podcast no caminho da espiritualidade. E sextas, a partir de pouquíssimo tempo agora, os nossos evangelhos também estão sendo publicados. Então, a gente está com vocês todos os dias. E todos os dias, shorts, para que a gente não deixe vocês dia nenhum sem conversar sobre a espiritualidade conosco. Um salve com muita alegria e axé. Até a próxima.